com você no Conselho de Medicina, quando você for chamado, porque você se omitiu no teu relatório, que você teve que dar o laudo rápido, porque o responsável é seu, é você. A responsabilidade do ato médico é pessoal e jamais presumida. Então, o responsável pelo ato médico, no caso do radiologista, o laudo, é o próprio radiologista. Se você aceita entrar no jogo dos 30 minutos, é uma opção sua. Parabéns, boa sorte, tá certo? A única coisa que pode acontecer aqui é que existe uma regra do Conselho de Medicina para publicidade médica. E na regra que está lá escrita, e que eu tenho muito orgulho, que o primeiro volume do Conselho Regional de Medicina de Alagoas, quem ajudou a fazer foi meu pai, quando ainda estava vivo, que ele criou o manual de publicidade, que depois serviu de base para o restante. E sempre foi uma coisa muito rígida nesse ponto. O manual de publicidade médica é uma obra chata de ler, mas que ela vai te direcionar outdoor, carimbo, impressos, tudo muito bem detalhado de como deve ser feito. Eu te garanto uma coisa, não é assim, tá certo? Não é assim. Você pode colocar 30 minutos, é um número empresarial, não tem problema. Eu acho que somente 2 dos sites cumpriam as normas das regras para publicidade médica. E quem é o responsável por isso? Se essa empresa ela presta serviço de teleradiologia, ela tem que estar inscrita no conselho. E aí tem que ter um responsável técnico. O responsável técnico é o responsável pela publicidade da propaganda. Então, se o conselho tiver que ir em busca de alguém, vai ter que ir em busca do responsável técnico que fez aquilo ali. Eu estava falando da Carta da Teleradiologia, que é um documento muito bem escrito. Foi a última versão de dezembro de 2018. Eu li esse documento inteiro para poder fazer a pesquisa para a aula da Jornada Paulista. É muito bem escrito, ele determina até a remuneração do radiologista, quanto que deve ser de percentual de remuneração para o radiologista, quanto que deve ser para a clínica. E uma das coisas que ele fala, divide muito bem o ato do teleradiologia com telediagnóstico e teleexpertise, segundo a opinião, né? O telediagnóstico, que é aquele que você vai fazer, e você só pode contratar um telediagnóstico se não houver radiologista naquela região, e se os órgãos autorizarem que você faça isso. E se a empresa contratada, ela tem que cumprir umas exigências. E a sua remuneração, ela é calculada em cima do ato médico. O ato ele é dividido entre ato técnico, que eles chamam de forfait, o valor técnico, em torno de 60%, 40% do ato do radiologista, em cima do valor do exame. Se você está fazendo teleradiologia, aqueles 40% são acrescidos de até 15%, que são retirados daqueles 60%, que eles chamam de taxa técnica que você tem que ter em casa, porque você tem o seu serviço. Então, é tudo muito bem definido. Eu acho uma obra que deveria ser traduzida e replicada, certo? Para servir de base. Não vai ser aplicada, mas é tudo bem. Então, vamos lá. Matriz filial. É porque é o seguinte, se não tiver nada, é terra de ninguém. Se tiver alguma coisa, há um norte a ser brigado, sabe? É mais ou menos assim que eu penso. O problema é que não há um norte. Aqui é uma coisa que está se desenhando. E a normativa da telemedicina do ano passado foi um desastre, a meu ver, né? Então, vamos lá. Matriz filial. É mesmo CNPJ? Tudo bem. É CNPJ diferente? Você está lidando com 2 empresas diferentes. É o mesmo grupo? Tudo bem, mas, teoricamente, a filial tem que fazer um contrato de armazenamento de imagem com a matriz para mandar as imagens para lá, e tem que ter isso guardado, porque eu estou lidando com empresas diferentes. A responsabilidade pelo armazenamento da imagem é quem gerou a imagem. Não importa se é matriz ou filial. Importa que ela gerou a imagem lá, então ela tem que ser responsável pela guarda. Se ela está armazenando na matriz, então tem que ter um contrato de armazenamento de imagem, igual você faz em nuvem. Eu faço em nuvem, a Amazon vai segurar minha nuvem. Se quebrar lá, se explodir o bunker, cair uma bomba lá no norte, no Ártico, e explodir todos os data centers que tem da Amazon, a responsabilidade continua sendo da clínica, não é da Amazon. Isso é um problema da clínica com a Amazon, mas a responsabilidade legal é da clínica, tá certo? Se você faz um túnel de VPN, óbvio que como se você estivesse lá dentro, você não está fazendo, teoricamente, o sistema de tela, você está dentro do sistema local, tá certo?
Teletrabalho tem uma lei específica para isso, então se você é contratado como pessoa física, tem que obedecer às normas de teletrabalho. Laudo remoto em urgência, historinha dos 30 minutos que eu falei, né, que é um tempo mágico, mas não é razoável. Laudo remoto eletivo e o acesso remoto, tudo isso é teleradiologia, tá certo? Então aqui a gente está acabando já. Isso, eu falei isso na jornada, estava acabando, mas faltava só uns slides. Então aqui, estou acabando, eu tenho aqui algumas resoluções que eu usei para fazer essa apresentação, tá certo? Quem quiser buscar essas resoluções, vai lá no site do colégio, o site do Conselho Federal de Medicina, e dá uma buscada nessas resoluções, tem algumas que são muito, muito boas, e os pareceres sobre essas coisas que a gente está falando aqui. Né? Funciona o seguinte, parecer, como é que funciona no esquema do Conselho? Eu faço um questionamento ao conselho. O conselho, ele vai entregar aquele questionamento à Câmara Técnica, que é composta, teoricamente, pelos especialistas daquela demanda. E aí o parecerista, o conselheiro parecerista, vai emitir um parecer baseado nas resoluções e fundamentações jurídicas que constem dentro do ordenamento jurídico do conselho. Então é assim que funciona. Então os pareceres têm força de serem seguidos, porque eles são documentos oficiais de cada conselho. Só que existe um ordenamento. O parecer do Conselho Federal, ele é referência para os conselhos regionais. Um parecer do Conselho Regional, ele não pode se sobrepor, ser antagônico a um parecer semelhante do Conselho Federal. Tá certo? Igual aquele que a gente viu no começo. E ano passado, a resolução 2227/2018 foi criada, a resolução da telemedicina, e aí deu aquele bafafá que todo mundo sabe que deu, e só deu aquilo ali porque tinha teleconsulta. Se não tivesse teleconsulta, tinha passada, sabe? Teleconsulta. Então mexeu com todo mundo. Só que com a gente, mexeu muito pouco. O radiologista já tem uma resolução específica, muito bem detalhada, que trabalha disso. Só que um dos questionamentos que eu fiz ao Conselho Federal foi o seguinte: havia um overlap de determinações. Enquanto a resolução da teleradiologia falava uma coisa, a resolução da telemedicina falava outra coisa. E a resposta do Conselho foi ambígua vamos cancelar esse negócio aqui, porque a gente vai montar um negócio de novo que não gera esse tipo de ambiguidade. Uma delas, por exemplo, é que na resolução em vigor, que é a que está em vigor de novo, que é de 2002, a responsabilidade pela guarda do exame, ela é do hospital ou do médico. Se você faz o serviço de telemedicina no hospital, ele é responsável pela guarda. Se você faz esse serviço de telemedicina em casa, você é responsável pela guarda. Só que a resolução de 2018 tirava do hospital essa responsabilidade. E na lei vale o que está escrito, não vale a intenção. Não, mas a minha intenção não era. Não importa. Importa que quando você for instigado, haveria a possibilidade do serviço de saúde dizer o seguinte: olha, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Porque na resolução diz que a responsabilidade pela guarda cabe ao médico. Então, o problema todo da resolução estava que havia muito texto ambíguo. Muito texto ambíguo. E a ambiguidade é sempre a favor do mais forte. Ela nunca vai ser a favor daquele que não está podendo se defender. Né? Então, foi embora. Graças a Deus. Eu estou com medo da que vem pela frente. Espero que não venha da forma como veio. Então, aqui está valendo essa aqui. Tá certo? É a 1643/2002. Define a telemedicina como exercício da medicina através de metodologia interativa, comunicação audiovisual e de dados, educação e pesquisa em saúde. O serviço de telemedicina, aí vem a história da ambiguidade. Deve ter infraestrutura tecnológica apropriada. O que é isso? É muito subjetivo. Né? Pertinentes é obedecer às normas técnicas, aqui sim, normas técnicas referentes à guarda, manuseio e transmissão de dados. Manuseio e transmissão de dados obedece à normativa do Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, mas guarda é muito bem definida. Tem que ser guardado por, no mínimo, 20 anos. E isso aqui é o tipo de coisa que gera ambiguidade de interpretação, mas eu não sei por quê. Porque não há ambiguidade de interpretação. Se o teu relatório ele não é em meio digital, papel, você tem que guardar o prontuário. Né? Eu estou falando relatório porque no caso radiologista o prontuário é o relatório. Mas eu sei aqui, ó. E o relatório do radiologista faz parte do prontuário do paciente. Então ele é anexado e está dentro do conjunto. É a mesma normativa.
Se esse prontuário não é digitalizado, são 20 anos a partir da última consulta. Então, você atendeu o seu João foi embora e voltou com 19 anos e 8 meses para uma consulta de retorno. A partir desse momento, você tem que começar a contar de novo mais 20 anos até ele aparecer. Se isso não for digitalizado. Se for digitalizado, é para sempre. E aí é onde entra a radiologia. A radiologia, a emissão do relatório já é digitalizada há muito tempo. Então, a tua obrigação é guardar o relatório para o resto da vida. Aí a pergunta que até me fizeram na jornada muito é o seguinte, e as imagens? Não, as imagens é uma recomendação, não é uma obrigação. E aí vem as várias interpretações. Você recomenda guardar por 10 anos, por 20 anos? Não, a recomendação é que você guarde ao mesmo tempo que você guarda o relatório. Isso é impraticável. Então ficou com os 20 anos como tempo de guarda que você deve ter as imagens como recomendação. Aí vem um grande porém. Se você entregou a imagem ao paciente mediante a assinatura do protocolo, você está desobrigado de guardar essas imagens, mas não de guardar o relatório, porque ele faz parte do prontuário, tá certo? Então, se você entregou ao paciente e essa entrega foi mediante assinatura de protocolo, e vem uma outra questão, as entregas hoje por meio digital, você tem acesso às imagens pelo computador, ele acessa, mas se ele não assinou que ele está baixando aquele exame, você tem que guardar aquela imagem por 20 anos. Tá? Se ele assinou, pegou o exame, assinou, você está desobrigado de guardar. Mesmo que seja. Tá? Muito bem. Quer saber se o seu programa ele vai receber, sua clínica vai receber visita da vigilância sanitária ou não vai? Eu tenho um serviço em Goiânia que tomou uma multa de R$100 e poucos mil, porque o programa de Pax que ele usava não era reconhecido pela vigilância sanitária. Então, quer dar uma olhada, vai lá na Anvisa, procura esse produto, dá o nome do produto e você vai ver se tem um registro, tá certo? Isso é importante, porque você pode se resguardar, né? É importante, muito importante. Muito bem, a resolução que trata da telemedicina, e aí vem aquilo que eu falei, a responsabilidade do atendimento cabe ao médico assistente, lá da ponta. Não é a você que está dando o relatório, é ao médico assistente da ponta, certo? Agora, você é solidário. Você é solidário. Você não pode se eximir da responsabilidade, da solidariedade no ato que foi praticado à distância. Então, vocês todos têm que trabalhar em conjunto para que isso aconteça. E o Código de Ética Médica determina no capítulo 19, que fala o seguinte, o médico ele se responsabilizará em caráter pessoal e nunca presumido. Foi aquilo que a gente falou. Você vai dar o laudo em 30 minutos, a escolha é sua. Porque na hora que o conselho te chamar, porque você eventualmente cometeu algum ato infracional naquele relatório, não foi a empresa que te obrigou. Foi você que assumiu o risco em dar o relatório num tempo que não era teoricamente adequado à sua elaboração de diagnóstico. Então, é uma coisa muito pessoal, porque é um risco que você assume. Tá? O laudo ele é de caráter pessoal e jamais presumido. Não pode imputar em ninguém a responsabilidade por um ato que é puramente seu. Tá? As pessoas jurídicas que prestarem, isso aqui foi muito engraçado, porque eu fiz uma pergunta ao Conselho Federal, disse assim, quantas clínicas de teleradiologia existem no Brasil? A resposta do Conselho foi, ele mandou uma lista de todos os serviços de radiologia inscritos, e dizendo que a teleradiologia não era especialidade, então ele não tinha esses dados. Aí eu fiz uma tréplica, né, mostrando justamente o artigo 5º da resolução 1643 de 2002, que as pessoas jurídicas que prestam serviço de telemedicina deverão inscrever-se no cadastro de pessoa jurídica do Conselho. Então, se você pratica a telemedicina, a teleradiologia, teoricamente o Conselho deveria ter esses dados, porque você, teoricamente, tem que estar inscrito falando que você faz esse tipo de ato. Né? Muito bem, aí vem a complicação, que pouca gente se dá conta. Essa aqui é a resolução 1821 de 2007, que é a norma chama a resolução do prontuário médico, tá certo? O artigo 3º permite que você cumpra a digitalização, desde que você obedeça o que está no nível de garantia e segurança 2 do manual da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde.
quem quiser dar uma olhada no que precisa ter do nível de segurança número 2, fica à vontade. Quando você não cumpre todas as normas, todas que estão lá, você não pode eliminar o papel e vai ter que microfilmar, tá certo? Se você microfilmar, ok, você guarda a área eterna, você pode eliminar o papel. Se você não cumpre as normas NGS2, se você cumpre todas as normas NGS2, você está autorizado a eliminar o papel, tá bom? A guarda é permanente, artigo 7º. A guarda é permanente considerando a evolução tecnológica. Para os prontuários dos pacientes arquivados eletronicamente em meio óptico, microfilmado ou digitalizado. Guarda permanente. A radiologia faz isso há muito tempo. Então, ela tem a obrigação de guardar o relatório para o resto da vida. Tá certo? E outra coisa, nenhuma empresa tem o direito de guardar e segurar essa informação. Eu já vi acontecer. Você quer mudar de um fornecedor de Pax para outro, a migração, ela vira o caminho do inferno. Porque você não consegue fazer essa migração porque existe uma série de dificuldades que são criadas. Isso é infração ética. É infração ética. Só que não há um diretor médico que possa ser acionado no conselho. Então, você tem que buscar outros meios, porque o prontuário ele pertence ao paciente. Ele é sob a guarda do serviço de saúde, no caso, a clínica radiológica. Então, ela tem que ter acesso a todos esses dados. Não pode haver dificuldade ao acesso a esses dados, porque é infração legal. O prontuário não pertence à empresa, não pertence à clínica, ele pertence ao paciente. O paciente tem o direito de requerer esse relatório a hora que ele quiser. E o juiz também, de acordo com o novo Código de Ética, se houver uma ordem judicial, você tem que fazer isso. Então, a resolução da teleradiologia específica, a 2107 de 2014, diz que o fator crítico da teleradiologia é a distância. Ok. Então, eu estou aqui e eu quero dar um laudo aqui da esquina. Eu estou distante. Estou fabricando a teleradiologia. É muito subjetivo. Desde que você não esteja no mesmo ambiente de trabalho, você já está praticando a teleradiologia. Então, você já está sujeito às normas da teleradiologia. Tá certo? Muito bem. Aí vem aqui. Isso é interessante. O paciente deverá autorizar a transmissão de suas imagens de dados por meio de consentimento informado, livre e esclarecido. Tem que fazer. E eu hoje digo a todo mundo, você tem que fazer. Ah, mas eu não pratico teleradiologia. Você acha que não faz. Então, a tua clínica ela tem que ter o termo de consentimento, o mesmo do contraste, tem que ter um termo de consentimento para a teleradiologia, porque, eventualmente, você vai precisar que o seu laudo seja laudado em sistema de teleradiologia. Então, isso tem que acontecer, tá certo? E eu, hoje, se tivesse uma clínica de imagem, eu colocaria o termo de teleradiologia junto com o termo do contraste, autorização e realização do exame. Tudo isso escaneado, tudo isso colocado junto das imagens do paciente e guardado, tá? É a sua proteção. Aí vem a parte mais interessante. É que você é responsável por uma coisa que você não sabia que você é. Então, a resolução diz no artigo 4º que é o seguinte: a responsabilidade pela transmissão do exame relatório é assumida obrigatoriamente, então não há condicional, pelo médico especialista em radiologia e diagnóstico por imagem, com registro no conselho. Então, se você é um dono de uma empresa de teleradio, de uma clínica de imagem no interior, e você não tem o título de radiologia e diagnóstico por imagem, você não pode fazer contrato de teleradiologia, a não ser que tenha um especialista naquele local. Senão é infração ética. Artigo 4º, tá certo? Quem tiver título, ou certificado de atuação em mamografia, densitometria ou ultrassonografia, só pode, ultrassonografia não pode fazer tele, mamografia ou densitometria só pode assumir a responsabilidade pelos exames dessas modalidades, não pode assumir de outro. Tá certo? Então, a ultrassonografia não é prática da teleradiologia por enquanto, não acredito que vai durar muito, porque no mundo inteiro se permite. Eu, particularmente, acredito que aqui está correto, não deve acontecer, porque é um diagnóstico que você faz dinâmico durante a realização do exame. Mas, levando-se em conta que você pode laudar o teu próprio exame depois
você está praticando teleradiologia. Então, tem que haver um meio termo incondicional nisso aí, tá certo? Uma abertura nisso aí é que os exames de raio-x não precisam do especialista na ponta. Se você quiser fazer teleradiologia só de raio-x, você pode ter somente o médico na primeira ponta, que não necessariamente precisa ser especialista em radiodiagnóstico, tá certo? Para emitir. Muito bem. Vou pular isso aqui que não importa. Sim. A responsabilidade do atendimento cabe ao médico assistente da ponta, igual na resolução da telemedicina, tá certo? Quem emitiu o relatório, ele é solidário na responsabilidade, então se algo aconteceu com o paciente, reação alérgica ao contraste, reação anafilática ou qualquer coisa, você que emitiu o relatório à distância, você é solidário na responsabilidade daquilo ali, mesmo que você não tenha praticado o ato, tá certo? E a apuração de eventual infração ética será no conselho de onde o exame foi realizado. Então, quem está à distância, na minha bela Lagoas, se prepare para conhecer as praias, vai sair daqui para visitar o Conselho de Medicina lá na praia, tá certo? Aí vem outra coisa, na emissão do relatório tem que ter o registro profissional, os respectivos conselhos regionais de medicina que você está inscrito, e aqui vale mais uma observação, você tem a liberdade de se inscrever em quantos conselhos você quiser com inscrição secundária. Tá? Antigamente você tinha direito a 3, agora não. É um primário e quantos você quiser secundário. Desde que você pague a anuidade, né? Claro. Né? Então, muito bem. As pessoas jurídicas que prestam serviço têm que ser em território brasileiro, né? Você não pode ter um serviço de teleradiologia de fora do país. E você tem que avisar o Conselho de Medicina que você pratica teleradiologia, o que eu acho que é uma ambiguidade, porque todas elas hoje praticam de acordo com a lei, tá certo? E aí vem uma coisa muito interessante. Na compressão das imagens, e aí você está laudando teleradiologia, você precisa saber que o seu laudo, sua imagem está em DAI com HL7, e você é o responsável pela taxa de compressão da sua imagem. Cara, é loucura, né? Mas está escrito. Então é o que vale. A avaliação da taxa de compressão é de responsabilidade do médico radiologista no CRM de uma das especialidades e áreas de atuação listada no artigo 4º. Então, se o serviço de imagem tiver um médico radiologista responsável pelo serviço de teleradiologia, ele é o responsável pela qualidade da imagem que é emitida. Se não tiver, a responsabilidade é do médico que gerou o exame com solidariedade do médico que deu o laudo. Tá certo? Você tem que ser responsável pela taxa de compressão e pelo formato de envio. Boa sorte. Né? Então, vamos ao conhecimento sobre HL7, né? Muito bem. O médico que vê as imagens de que lauda, ele também é responsável pela qualidade do monitor, pela qualidade da imagem, pela qualidade da rede, pela qualidade do seu software, pela qualidade do seu ambiente de trabalho. Tá? Então, você é responsável por praticamente tudo, porque o relatório quem dá é você. Então, você só pode laudar em cima da sua capacidade e qualidade. Então, aqui é o penúltimo slide que fala justamente disso, sobre o nível de segurança número 2. Para quem quiser, ele está disponível, o manual de certificação do Sistema de Registro Eletrônico de Saúde. E aqui vale uma informação. Na hora que foi publicada essa resolução, havia um convênio do Conselho Federal de Medicina com a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, que exigia o selo de qualidade. Esse convênio foi revogado, então não existe mais, por enquanto, esse convênio. Mas a resolução está vigente. Ou seja, você não é obrigado a ter o certificado da SBIS, mas você é obrigado a cumprir as normas que tem no manual. Tá certo? Então você não precisa mais da certificação até sair outra resolução, mas você tem a obrigação de cumprir o que está na NGS 2. Tá certo? Então o manual está disponível. Aqui a resolução ela foi revogada, tá certo? Não existe mais esse convênio. Então, por último, eu queria deixar só essas frases-chave. Primeiro, o relatório radiológico é o ato médico do radiologista. Lembrem-se sempre disso. A mesma forma que o ato médico do clínico, do cirurgião, do anestesista, eles têm seus atos médicos específicos, o radiologista tem, na forma do seu relatório radiológico, a sua proteção.
O relatório radiológico ele vai fazer parte do prontuário médico do paciente, ele estando internado ou não, tá certo? O relatório radiológico é o equivalente ao prontuário médico, então a sua guarda ela é permanente, porque ela obedece às normas do prontuário médico, que são bem direcionadas e específicas do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais, eles agem conforme o Código de Ética Médica e as resoluções que são publicadas. Então, cumpra o que está lá. Boa parte, a maior parte, mas cumpra, tá certo? Cumpra o que está lá. Os Conselhos de Medicina, eles agem mediante provocação. É aquilo que eu falei. É ciúme, é raiva, ódio, ou é a mídia. Então, você pode estar até fazendo errado há muito tempo. A gente estava conversando, né, sobre bumbuns da vida, e aí Bumbum perdeu seu registro ontem. Então, por causa desse tipo de coisa, certo? Ele, ao meu ver, gerou provas contra ele durante muito tempo, publicidade errada. Publicidade errada, infringindo todos os itens do manual de publicidade médica, da primeira à última página, infringindo as normativas do Conselho, Código de Ética Médica. Então, são provas abundantes, difícil de você defender algo que está errado. O contrário é verdadeiro. Cumpra o que está escrito, mostre que o que você fez não foi de propósito, né? Você não agiu com imprudência, não agiu com imperícia, não agiu com negligência, e você vai ter o Conselho como seu defensor. Ele não está lá para te crucificar, ele está lá para te julgar, tá certo? Você é um potencial teleradiologista, mesmo que você não se dê conta disso, né? Pelo que está escrito, você pratica teleradiologia mesmo sem saber. O Brasil hoje é um só, né? E, inclusive, da sua casa para a clínica ou da sua casa para o lugar mais distante do país. É a mesma coisa, não muda, tá? O ato médico é sempre pessoal, jamais presumido. Você é responsável pelo que você faz. A corrida contra o tempo dos relatórios em teleradiologia é um catalisador de potenciais não conformidades em seu relatório. É a minha opinião. A minha opinião. E a minha opinião, no meu caso, ela é muito importante para mim. Ela pode não ser importante para os outros, mas ela é muito importante para mim. Eu levo isso muito a sério. Eu não aceito 30 minutos. Eu não aceito 30 minutos. Se alguém me impuser 30 minutos, eu agradeço muito a oportunidade, mas eu não vou aceitar. Porque isso vai contra a minha liberdade de pensamento. Às vezes eu preciso de mais tempo, às vezes eu preciso de menos. Mas isso faz parte do ato médico individual. Porque o relatório ele é um ato médico. Então eu preciso de tempo para elaborar meu ato médico. Não é ninguém que vai me dizer, olha, você tem 10 minutos para fazer uma anestesia geral e acordar o paciente. Você pode fazer uma corrida de esteira com inclinação de 45 graus, velocidade de 3 km por hora. Ninguém faz isso, né? Da mesma forma que o radiologista é o responsável pela injeção do produto de contraste, porque ele é o responsável pela reação alérgica que o paciente vem a ter. É a mesma coisa, você é responsável pelo seu ato. É simples, né? Então, você é o único responsável pelo que está escrito no relatório, ou pelo que não está. Tá? Omissão também é uma infração. Relatórios hoje são... muitos deles que eu vejo me deixam meio de cabelo em pé. A minha escola é um pouco diferente. Eu acho que a gente tem que escrever o que seja necessário. Não precisa florear, não precisa inventar, mas não precisa se omitir, porque omissão também é infração. Tá certo? Então, era isso que eu queria deixar de mensagem para vocês. E agradeço demais a oportunidade. Estou bem às ordens para o que vocês precisarem. Obrigado.